é uma pesquisa que nós fizemos e que houve uma repercussão interessante também. O enfoque é um enfoque transdisciplinar, não é só jurídico. Nós temos lá naquele livro também o aporte das ciências agrárias, com o professor Rubens Nodari, a questão da comparação entre a energia do etanol e a energia solar, por exemplo, uma comparação, qual que seria melhor. Aí foi o professor Ricardo Ritter, né? Nós também olhamos nesse livro como é que está a regulamentação jurídica do etanol norte-americano, que é principalmente do milho, e também dentro da comunidade europeia. Fizemos toda uma visualização nesse sentido, justamente para tentar mostrar que a sustentabilidade é um elemento chave em toda a questão normativa, e a Constituição Federal ela tem uma sensibilidade quanto à questão ambiental, e ela impõe uma sustentabilidade, só que, de fato, ainda, porque o Brasil é um país ainda necessitando do aporte econômico, nós ainda, assim, olhamos como um entrave ao desenvolvimento econômico as questões relacionadas com a sustentabilidade. Bom, vou dar exemplo da questão da regulamentação, né? A questão da queimada de palha de cana-de-açúcar é um problema que traz um problema do direito de dignidade da pessoa, de ter um trabalho mínimo, com qualidade, né? Provoca reações adversas ao solo, né? E traz toda uma problemática inerente à produção do etanol brasileiro. E nós temos normas que são normas inconstitucionais também, porque ela fala que nós temos tecnologias melhores, como, por exemplo, a mecanização, mas mesmo com a mecanização, existem normas que falam que o Estado vai daqui 20 anos proibir efetivamente a queimada de cana-de-açúcar. Por quê? Porque estruturalmente ainda nós dependemos desses catadores de cana, que fazem a colheita de cana, cujo preço acaba sendo uma equação importante na venda do etanol, né? Mas sim que traz um aspecto negativo muito grande à sociedade brasileira, matando pessoas, contaminando gente e trazendo uma poluição atmosférica que traz um efeito à saúde das pessoas que moram nas regiões perto de queimada violenta, né? Então tudo isso foi examinado dentro do projeto, o aspecto ético, o aspecto do trabalho digno que a Constituição quer, e assim por diante. O etanol, o etanol da cana-de-açúcar ainda é uma fonte de energia tradicional. Apesar de ser uma fonte de energia alternativa, que se você for comparar o etanol com o petróleo, ele tem vantagens, não é? Ele tem um problema de desvantagem também, que é o uso da monocultura do próprio cana-de-açúcar, o uso de utilização de áreas que seriam áreas para manter vegetação, como, por exemplo, o bioma amazônico. O etanol hoje entra para ser explorado na Amazônia, né? Houve uma lei que tratou do zoneamento da Amazônia, né? Mas essa lei agora só foi editada porque houve muita pressão política para isso, para que contornassem a questão amazônica, né? Então, todos esses elementos são os sintomas que estão correlacionados com a questão jurídica do biocombustível. O etanol de primeira geração, que é o etanol de cana-de-açúcar, ele, em comparação com a energia eólica, por exemplo, ele acho que é comparativamente, economicamente pior e ambientalmente pior também, não é? Agora, existem também estudos de etanol de segunda geração, que é etanol celulóico e é o etanol das microalgas, que aí já é um outro tipo de etanol, que é bem interessante. E também a utilização da biomassa de uma forma geral, que é já uma outra geração de biocombustíveis, né?